Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pão que é pão de pueblo. É um pão espanhol que é feito em várias famílias, assim, só que eu vou dar um toque especial nele com açafrão. Então, a primeira parte que a gente tem que fazer é chamada esponja, que é o que vai dar maciez ao nosso pão. Então, numa vasilha, vai colocar farinha, fermento, as quantidades vão estar todas no feed para vocês, e água morna. Essa água tem que estar leve ao toque. Você tem que conseguir colocar o dedo na água e contar até 10 assim, sem se queimar. Então é uma água bem morninha, porque se ela estiver quente ela mata o fermento e aí a gente não consegue ter aquele pão grandinho, aquele pão legal que fica bonito. Então, fazendo essa mistura, a quantidade vai estar toda lá no feed para vocês. Fazendo essa mistura, mexe bastante até você ver que tá tudo homogêneo. E aí a gente vai fechar isso. Pode ser com pano, pode tampar com pano, pode tampar com filme, né, plástico, com o que vocês tiverem aí na casa de vocês. E deixar em temperatura ambiente por pelo menos meia hora. Porque aí isso vai crescer e vai virar como se fosse um fermento grande para a gente usar na próxima preparação que a gente vai fazer desse pão. Então, terminou esse processo, é só tampar. Esse aqui eu vou fechar com o papel filme. O papel filme, ele é super legal para você fazer esse tipo de fechamento, porque você vê conforme o fermento vai criando a propriedade dele e vai fazendo essa massa crescer, o papel filme ele vai aumentando, né? Ele vai esticando assim por cima do bol e é super interessante. Mas, como eu falei, pode usar qualquer outro item que você tenha. Passado meia hora, ele fica dessa maneira. Olha como é que ele cresceu bastante. Fica esponjoso. E aí o que a gente tem que fazer é misturar o resto dos ingredientes, que vai ser praticamente a mesma coisa que a gente fez na parte da fermentação, só que vai entrar o sal junto. E nesse caso aqui, o açafrão que eu estou usando para aromatizar. Vocês podem usar também o que vocês quiserem para aromatizar. Depois eu vou fazer com essa mesma massa, eu vou fazer um pão de azeitona, que vocês vão ver aí amanhã ou depois eu já estou colocando para vocês. Então, pegou a nossa esponja, coloca o resto dos ingredientes, que vai estar tudo certinho lá no feed para vocês, e vamos misturar. Pode ser feito na batedeira também, que tenha gancho, tá? Mas eu gosto de fazer pão na mão. Então vai mexendo aos pouquinhos até homogeneizar essa parte toda, até criar uma massa bem homogênea. E aí depois que você fizer essa mistura, você já coloca numa vasilha para descansar, porque ela tem que descansar mais um tempinho. Vou falar só um pouquinho em relação a essa parte que a gente tem que fazer agora. A farinha, toda vez que você for utilizar farinha, a gente coloca uma quantidade, mas depende muito do dia, do clima, da região que você se encontra, do tipo de farinha que você está usando, porque aí tem algumas farinhas que vão estar mais secas, tem dias que estão mais secos, tem dias que estão mais úmidos, então às vezes ou fica um pouco, ou você precisa usar um pouco de farinha, né, a mais ou um pouco a menos. Então, sempre quando eu faço, eu não jogo a quantidade de farinha total nos meus pães. Eu vou colocando aos poucos. Quando eu vou saber que a massa tá boa? Quando eu terminar de homogeneizar e ela não estiver grudando mais na minha mão. Mas ela não pode estar totalmente seca e ter farinha pro lado de fora. Então, por isso que é o ideal, sempre quando for fazer, ir utilizando farinha aos poucos, para não ter esse problema de ficar com muita farinha ou com pouca farinha, tá? Essa massa, ela não gruda na mão depois dela tá pronta. Então, esse é o toque que eu dou para vocês, é a dica que eu dou para vocês verem quando esse pão vai estar bom, que você tem que terminar de fazer. E aí, se sobrar farinha, vocês já sabem, não tem problema. Ou se faltar um pouco de farinha para desgrudar da mão, também pode usar.
Terminando esse processo, a gente vai para guardar, né? Eu usei um bowl aqui, coloquei um pouco de azeite e aí eu vou pegar essa minha bola de massa e vou colocar dentro desse outro bowl e vou tampar mais meia hora para ele poder crescer e a gente dividir essa massa, porque como eu falei, eu vou fazer 2 pães com essa massa e a gente dividir essa massa para colocar o nosso açafrão depois. Então, terminou esse processo, só fechar e aguardar mais meia hora. Passando essa meia hora, ele já vai estar praticamente pronto para a gente modelar. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir essa massa em 2, porque eu quero fazer 2 pães com essa massa. Se você quiser fazer um só, é só pegar a massa inteira. Vou aromatizar agora, vou colocar o meu açafrão, que eu tô usando a cúrcuma em pó, né? Nosso açafrão daqui. E vou jogando o açafrão ali e misturando para que ele fique homogêneo. Ele não vai ficar todo amarelo, ele vai ficar com alguns pontos amarelos. Esse açafrão tem algumas pessoas até que eu tô usando ele, algumas pessoas confundindo com páprica. Pode ser feito com páprica também, tá, gente? Esse pão pode ser feito com calabresa seca, pode ser feito com várias outras coisas que vocês quiserem. Depois eu vou deixar uma lista aí do que é legal que você coloque nesse pão aí, conforme seu gosto. Então, vou misturar isso tudo e aí vou passar para minha panela, porque esse, como eu falei com vocês lá, como tá o nome, vai ser feito numa panela que pode ser uma panela de ferro, pode ser uma panela de barro, qualquer tipo de panela que você consiga levar para o forno, tá? Ou, se você não quiser fazer na panela, você pode colocar na assadeira também, sem problema nenhum. Então, modelei minha bolinha, vou colocar na minha panela e, nesse caso, eu vou polvilhar um pouco de farinha nela e vou fazer um corte. Aliás, na realidade, 2 cortes. Eu vou fazer com a própria tesoura, como se fosse uma cruz por cima da massa. Então, eu vou pegar a tesoura virada para baixo e vou fazer 2 cortes, porque aí no final vocês vão ver quando ele crescer que ele vai abrir esse corte e vai ficar muito bonito o pão. Então, fiz esses 2 cortes. Próximo processo agora é eu pegar uma água quente. Olha como é que ele fica bonito. É eu pegar uma água quente, deixar uma água fervendo, vou colocar numa outra assadeira para deixar na parte mais baixa do meu forno, porque para deixar esse forno com um pouco de vapor. Principalmente se você for fazer fora da panela, isso é bem legal. Então, coloquei a água quente, vou lá no forno, coloco essa assadeira embaixo. Por que água quente? Porque ela vai acelerar o processo. E aí depois eu pego o meu pão, que já cresceu um pouquinho, tá vendo? Eu tenho que aguardar esse processo dele crescer também, uns 20 minutinhos, 15 minutos ele já cresce. Vou tampar, porque eu tô fazendo na panela e ali dentro já vai estar homogêneo. Coloco ela no meu forno, lá a minha assadeirinha com a água embaixo, e deixo lá em torno de 25 a 35 minutos. E ele vai sair dessa maneira. Olha que lindo. Fica maravilhoso esse pão. E quando você corta, você vê que ele tem umas nuances branquinhas e outras com o nosso açafrão. O sabor dele é muito bom. Não deixem de fazer. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Eu aguardo vocês na próxima. Um beijo. E não esqueçam de salvar aqui, enviar para os amigos, marcar as pessoas legais aqui para conhecer também a minha página e principalmente salvar. Isso faz muita diferença. Quanto mais vocês fazem isso, quanto mais vocês comentam, mais pessoas eu consigo alcançar. Obrigada, um beijo, tchau, tchau.